Bom, pessoal, a gente vai fazer essa videoaula a respeito de um assunto que é a introdução ao metabolismo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a definição de metabolismo. A gente chama de metabolismo o conjunto de todas as reações químicas que acontecem dentro de uma célula. Essas reações químicas, elas estão envolvidas com reações químicas. Essas reações químicas, elas estão envolvidas com a obtenção e a utilização da energia. Então, todas as reações químicas que envolverem produção ou utilização de energia, a gente chama então de metabolismo. É importante a gente entender que essas reações químicas, elas são catalisadas por enzimas. Então, toda reação química que acontecer envolvendo uma enzima e que está relacionada com a obtenção ou a utilização de energia, a gente chama de metabolismo. Então, quando a gente fala em reações químicas, metabolismo, a gente tem que entender dois grupos de reações. Existe um grupo de reações envolvidas com a degradação de moléculas energéticas no sentido de obter energia. Então, obter energia. A essas reações que estão envolvidas com a degradação, nós damos o nome de catabolismo. E existe um outro grupo de reações envolvidas com a síntese de moléculas. Então, é a união de moléculas menores para formar moléculas maiores. A isso nós damos o nome de anabolismo. Então a gente pode dizer que o metabolismo é a soma das reações catabólicas com as reações anabólicas. Então, quando a gente for falar em metabolismo, nós estamos falando em reações que degradam moléculas para obter energia e reações que produzem moléculas maiores a partir da união de moléculas menores. E sempre vai envolver aqui, né, a energia, ou liberando energia ou gastando energia. Então vamos ampliar um pouquinho esses conceitos. Quando eu tenho aqui moléculas grandes como polissacarídeos, proteínas, e essas moléculas são degradadas até gás carbônico, água, amônia, eu tenho aqui então o catabolismo. Esse processo libera energia. Quando eu tenho a união de glicoses formando a molécula do glicogênio, quando eu tenho a união de aminoácidos formando proteínas, eu tenho aqui o anabolismo. E, logicamente, o anabolismo gasta energia. Então, uma parte da energia que o catabolismo libera é usado no anabolismo. Então, muito bem, nós definimos o que é metabolismo, o que é catabolismo, o que é anabolismo. Agora a gente precisa conversar um pouquinho a respeito disso aqui. Energia. Quando a gente fala em energia, do que nós estamos falando? Existem vários tipos de energia. Para nós, né, dentro da bioquímica, dentro da fisiologia, energia está contida nas ligações químicas entre os átomos que compõem os nossos combustíveis. Então, qual é o nosso principal combustível? Nosso principal combustível é a glicose, são os carboidratos. As gorduras também são combustíveis, os aminoácidos também são combustíveis. Esses nutrientes que nos fornecem energia, eles são degradados e a energia que a gente retira é a energia que está presente nas ligações químicas. O que é uma ligação química?
Uma ligação química é o compartilhamento de elétrons. Então, quando nós falamos em energia, nós estamos falando em elétrons. Quando a gente diz vamos retirar energia da glicose, significa vamos tirar elétrons da glicose. Vamos tirar energia das gorduras, vamos tirar elétrons das gorduras. As reações que removem elétrons são as reações, então, de oxidação. Por isso a gente vai ouvir muito essa expressão, metabolismo oxidativo. Então, retirar energia da glicose significa retirar elétrons da glicose, significa oxidar a glicose. Retirar energia das gorduras significa retirar elétrons das gorduras, significa oxidar as gorduras. Então, quando a gente fala em catabolismo, retirar energia, retirar elétrons, ou seja, oxidar. Então, o metabolismo, especialmente, o catabolismo, ele é fundamentado em reações de oxidação. Mas todo mundo já deve ter ouvido falar que a energia para nós é o ATP. É o ATP que serve para movimentar a bomba de sódio e potássio, é o ATP que serve para fazer contração muscular, e agora a gente está dizendo que a energia está envolvida com os elétrons. E é exatamente assim. Então a gente pega um nutriente, retira elétrons desse nutriente, esses elétrons eles vão ser direcionados para uma via metabólica que nós chamamos de cadeia respiratória. Também pode ser chamada fosforilação oxidativa ou cadeia de transporte de elétrons. Na cadeia respiratória, esses elétrons chegam até o oxigênio e vão formar água. Mas não é água que eu quero ATP. Durante a cadeia respiratória, enquanto os elétrons são transportados até o oxigênio para formar água, vai acontecer uma reação que é a união do ADP mais P em ATP. Então é aqui que está a produção da energia chamada de ATP. Primeiro eu pego os nutrientes energéticos, tiro os elétrons dele, levo esses elétrons para a cadeia respiratória. Na cadeia respiratória esses elétrons vão chegar até no oxigênio e formar água. Durante esse processo de transporte de elétrons é que a maior parte do ATP que a gente usa vai ser produzido. Então o ATP em si é chamado de moeda energética da célula. Tudo que a célula precisa fazer, ela paga com ATP. Então a gente pega o ATP, ele é transformado em ADP mais P. Quando o ATP é transformado em ADP mais P, mais fosfato, ele libera energia para o movimento, ele libera energia para o transporte, libera energia para a contração muscular, para todos os processos celulares que precisam de energia. Então, é obtida essa energia com a degradação do ATP. Depois, o ADP mais P será novamente transformado em ATP lá na cadeia respiratória, como a gente falou agora há pouco. E isso aqui se chama ciclo do ATP. Então, ao longo do dia, essa reação que degrada ATP e a reação que refaz o ATP, degradação do ATP, produção do ATP, ocorre milhares de vezes. E isso chama, então, ciclo do ATP. Todas essas reações que estão envolvidas, então, com a obtenção de energia, que nós dissemos, que é relacionado com a obtenção e a utilização dos elétrons na cadeia respiratória, são reações que acontecem de maneira sequencial. Então, a energia está contida nos elétrons, os elétrons na cadeia respiratória. Esse processo todo de remoção dos elétrons e utilização dos elétrons para obtenção de energia é feito através das chamadas vias metabólicas.
As vias metabólicas nada mais são do que sequências de reação. Então, a molécula da glicose vai sendo degradada, reação por reação, para obter os elétrons que ela possui. Porque poderia ser perguntado assim, por que não degrada a molécula de glicose de uma vez? Por que eu preciso de uma sequência de reações para poder degradar a glicose? Porque o objetivo não é degradar por degradar. O objetivo é conseguir os elétrons que a molécula de glicose possui. Então, através das vias metabólicas, que são essas sequências de reações, a gente consegue obter os elétrons e utilizar essa energia na produção do ATP. As vias metabólicas, elas podem ser de diversos tipos. Elas podem ser lineares, como a via glicolítica, uma via que nós vamos estudar daqui a uns dias. Elas podem ser cíclicas, como é o ciclo de Krebs, que é uma outra via metabólica que também vai ser estudada. Então, existem vários tipos de vias metabólicas. O importante é, todas elas são formadas por sequências de reações. Cada reação catalisada por uma enzima diferente, por uma enzima específica. Então, as vias metabólicas estão envolvidas com a remoção dos elétrons e a utilização desses elétrons na produção do ATP. Essas vias metabólicas, que podem ser lineares, que podem ser cíclicas, são todas elas dependentes de enzimas. Tanto que existe, a ocorrência de defeitos nessas enzimas que causam erros metabólicos. São chamados erros inatos do metabolismo. Então, essas enzimas, atuando em sequência, elas têm que ser de alguma maneira controladas. Porque a produção de energia não é constante ao longo das 24 horas do dia. A produção de energia ela tem que ser maior quando a gente mais precisa de energia, durante uma atividade física, por exemplo, e ela pode ser menor durante o momento de repouso. Então existe a necessidade de regulação. As vias metabólicas são reguladas. O que isso quer dizer? Eu vou precisar controlar o funcionamento das enzimas. E aí existem várias maneiras de controlar o funcionamento das enzimas. Essas enzimas podem ser controladas isolando certas enzimas em determinados compartimentos celulares. Então existem enzimas que só existem nas mitocôndrias, não existem no citoplasma. Existem enzimas que vivem no citoplasma e não são encontradas dentro da mitocôndria. Existe regulação através de fosforilação. É a estratégia mais empregada na célula para controlar o funcionamento de uma enzima. Se eu tenho uma enzima aqui, que ela está ativa, e eu preciso inativar essa enzima, a gente acrescenta um grupo fosfato nela e essa enzima fica inativa. Outras enzimas só são ativas na presença do fosfato. Quando eu tirar o fosfato, elas ficam inativas. Então, regulação por fosforilação e desfosforilação é uma estratégia que as células usam para poder controlar o funcionamento das enzimas e, controlando o funcionamento das enzimas, controlar o funcionamento das vias metabólicas. Então, é muito importante essa etapa da regulação do metabolismo. Cada via metabólica que for ser estudada, também vai ser estudado o mecanismo de regulação dessa via metabólica. Então, fazendo um apanhado daquilo que nós conversamos nesse momento. Nós vimos o que é metabolismo, que é o conjunto das reações enzimáticas que acontecem numa célula. Ele pode ser dividido nas reações de degradação, chamadas de catabolismo, e nas reações de síntese, chamadas de anabolismo. As reações de catabolismo retiram energia dos compostos energéticos. Retirar energia significa retirar elétrons. Esses elétrons vão ser utilizados lá na cadeia respiratória, na formação do ATP. E o ATP é que é usado para direcionar todos os processos energéticos da célula. Transporte ativo, contração muscular, divisão celular, síntese proteica e todos os outros processos. Para fazer essa obtenção dos elétrons, a utilização desses elétrons para produzir o ATP, nós empregamos vias metabólicas. Vias metabólicas são sequências ordenadas de reações enzimáticas. Essas reações enzimáticas precisam ser reguladas.
existem estratégias para regulação. A mais empregada é a fosforilação. Adicionar um fosfato numa determinada enzima pode ativar essa enzima e adicionar o fosfato numa outra enzima pode inibir o funcionamento dessa enzima. E assim nós controlamos as vias metabólicas. Então, essa foi uma pequena introdução ao metabolismo e daqui para frente nós vamos seguir com outras vias metabólicas para entender o funcionamento de cada via metabólica mais importante para o organismo.